em seu terceiro mandato como deputado estadual. 8 anos consecutivos à frente da Assembleia Legislativa na presidência. Estou falando com ele, Eduardo Botelho, deputado estadual. Que alegria poder receber aqui no nosso espaço para falar um pouquinho mais sobre as ações do deputado Botelho nesses seus 3 mandatos aí como deputado estadual. É uma satisfação, Zico, estar aqui com você no Momento Mato Grosso e para falar sobre nossos projetos, sobre o que nós temos feito na Assembleia, para nós chegarmos até a população. Então, estamos aqui agradecendo você e à disposição sempre. Você, por 8 anos, esteve à frente da presidência. E dentre eles, muitas leis, muitas indicações você fez. Qual a lei que foi aprovada pela Vossa Excelência que mais marcou? Bom, eu diria assim, a lei que eu propus, eu acho que teve várias, mas a que mais deu resultado foi o que nós propomos para as mulheres, que foi para atender as mulheres vítimas de violência, que foi para proporcionar cursos, profissionalizando para essas mulheres, foi muito importante. E o projeto que nós colocamos de regularização fundiária e poço artesiano. Isso aí foi fantástico e vem fazendo a diferença principalmente para o pequeno agricultor, e também para o pequeno empresário. Então são várias ações que nós fizemos durante esse tempo na Assembleia. Mas assim, eu acho que de tudo que nós fizemos, mais importante, na verdade, foi a modificação e aprovação dos projetos que foi construído pelo governo e a Assembleia Legislativa a partir de 2019 para fazer a grande recuperação fiscal do Estado de Mato Grosso. Que o Estado já estava à beira de uma falência, já estava com dívidas muito grandes, já não estava honrando mais nem o pagamento da folha salarial dos servidores, então nós precisávamos fazer algo. E daí nós fizemos a grande mudança, foi a grande virada de chave, que tirou o Estado, em que estava numa situação de inércia, com arrecadações praticamente paralisadas, não aumentava a arrecadação, o agronegócio crescendo em níveis exponenciais, que chegava a 25%, 30% ao ano, e a arrecadação aí em torno de 5%. Quer dizer, então, era assim, a economia do Estado estava crescendo muito e a arrecadação não estava acompanhando isso. Então, essa mudança foi importante para que o Estado fazer a sua obrigação, ele precisava também crescer a sua arrecadação, para ele fazer os seus compromissos de estradas, de levar mais segurança, de evoluir na educação, de evoluir na saúde. Então esse foi, ao meu ver, o grande legado que nós estamos deixando. A minha gestão como deputado, como presidente da Assembleia Legislativa, e junto com o governador Mauro Mendes, que teve também a coragem de fazer esse enfrentamento, de fazer as mudanças. Porque tem horas, Zico, tem que ter coragem para enfrentar, coragem para ter o desgaste e entender que é preciso fazer. E foi o que não aconteceu com o governador Pedro Taques. Eu dizia para ele: Pedro, nós temos que mudar tudo isso, nós temos que fazer. Ele não tinha a coragem, ele falava: isso vai dar desgaste com os produtores, vai dar desgaste com os servidores. E aí ele não mandava esse projeto, ele sabia de tudo isso que ele tinha que fazer. Penso que ele não sabia, sabia também. Só que precisava coragem para fazer esse enfrentamento. E foi isso que o Pedro não teve. E o Mauro teve. E daí nós fizemos as grandes mudanças que teve, que foi aprovar essas leis, que revemos os incentivos, a forma como o ICM era cobrado, a relação com os servidores, a previdência, deu desgaste, deu. Mas melhorou e nós saímos de uma arrecadação que o Estado arrecadava em torno de 11, 12 bilhões brutos para 55 bilhões de reais. Então isso é um avanço impressionante. Por isso que o governador Mauro Mendes está bem, por isso que o Estado está bem, por isso que nós vamos terminar essa gestão fazendo 6 mil quilômetros de asfalto, por isso que vai terminar com novos hospitais regionais, hospitais
reativando um hospital que estava há 40 anos parado aqui, que é o Hospital Central. Então, esse é, para mim, o grande legado que nós estamos deixando. E os próprios colegas seus, deputados, falam da sua facilidade, dessa sua articulação política. Diante dessa sua facilidade, fez com que houve verdadeiramente essa virada de chave em 2019 e foi o avanço e o crescimento do Estado? Sim. Para você ser presidente, tem duas maneiras de você ser presidente. Ou você é presidente num estilo antigo, como o ex-presidente Riva fazia, que ele disse, inclusive na sua delação, que comprava os votos da mesa, que pagava. Nós não tivemos nada disso. Nós trabalhamos pelo convencimento de que nós construindo uma Assembleia forte seria melhor para todos. E de fato foi. Nós tivemos inéditos de 23 deputados que disputou a reeleição, 19 foram reeleitos, terminaram o mandato seguinte como deputado. Então, isso é algo impressionante. Por quê? Porque nós fizemos a Assembleia também ser forte. Nós fortalecemos a atuação parlamentar, em vez de fortalecer o presidente. Fortaleceu o parlamento. Então, esse aspecto também, para mim, foi algo que nós fizemos a diferença. Em vez de ter um presidente forte, é melhor você ter um parlamento forte. E foi isso que nós fizemos e por isso que todo mundo saiu ganhando. É a política do ganha-ganha. Todos os deputados ganharam. Nesse aspecto, eu acho que eu tive as outras reeleições minhas, consecutivas, muito facilitadas. Pelo simples fato da articulação que você tinha junto com os colegas. Sim, porque eles entenderam que esse era o caminho que nós estávamos trabalhando era fortalecer o deputado, fortalecer o parlamento do modo geral, não o presidente. Não era o poder concentrado em cima do presidente. Então isso facilitou as minhas reeleições na presidência. E também a palavra. Eu sempre digo, o político tem que voltar a ter aquela coisa de palavra, que tem gente que fala, palavra de político não vale, não. Palavra de político tem que valer. Se você falar alguma coisa, você tem que cumprir. E eu vejo aí, por exemplo, pessoas fazem plano de governo, não cumprem nada, promete, chega na eleição, faz totalmente diferente. Infelizmente, a população não cobra. A gente que é candidato, ele promete um monte de coisa, principalmente a prefeitos. Eu vejo candidatos a prefeito que faz um monte de promessas. Quando ele entra, ele faz totalmente diferente. Então, isso para mim é uma falta de respeito com o povo. E eu falo, política tem que ter palavra. E essa questão facilitou a minha relação com os outros deputados. Porque quando eu falava uma coisa, nós vamos fazer isso, vamos, não precisava escrever, não precisava nada, a gente fazia. Nesse mandato agora você está fora da mesa, né? Nessa gestão você está fora da mesa. Você está como na frente parlamentar. Sim, eu estou fora da mesa, estou como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e estou desenvolvendo um trabalho exclusivamente parlamentar. Estou gostando, eu acho que eu precisava também passar por isso, porque desde que eu entrei na Assembleia em 2015, eu já entrei como vice-presidente. E como a Assembleia vinha nessa situação, nós precisávamos fazer as reformas na Assembleia. E foi-me delegado pelo presidente Guilherme Maluf Nininho, na época, a autoridade para fazer a reforma da Assembleia, a reforma administrativa. E eu conduzi isso, e daí, por isso até que eu me tornei presidente, porque teve sucesso a reforma, deu transparência, melhorou muito o fluxo de todos os trabalhos na Assembleia. Então, eu acho que é isso. A gente continua trabalhando, né? Um estado que está crescendo a passos largos, igual o Mato Grosso, mas tem algumas deficiências. E dentro dessas deficiências se chama energia elétrica. Como que está o processo Energisa no estado do Mato Grosso? Nós estivemos recentemente em Brasília
para tratar desse assunto, Zico. A renovação da concessão, ou não renovação, porque o Estado não é obrigado a renovar. A renovação, ela é se existe interesse das duas partes. Perfeito. Existe interesse da Energisa e existe interesse de quem detém o poder, que hoje não é o Estado, é a União. Mas esse contrato, ele vence em 2028. Ocorre que, para nossa surpresa, estivemos em Brasília, o processo praticamente já está concluído. Eles anteciparam o processo. E uma antecipação sem discutir com a população. Eu não sabia, você sabia, Zé, que estava sendo já renovado? Ninguém sabia. Quer dizer, algo que precisa ser, inclusive, revisto isso. Por que que eles estão fazendo uma renovação dessa que vale por 30 anos de algo, um patrimônio gigante que influencia na vida de todo mundo, toda a população mato-grossense, e estão renovando isso sem vir aqui, sem publicizar isso, sem fazer uma audiência pública, sem conversar com os políticos, com os deputados, com os prefeitos, que é quem é a voz da população, e tudo isso sendo feito às escondidas, sendo feito a toque de caixa, sendo feito por baixo de todos dos tapetes aí, dos lençóis, que ninguém está vendo. Então isso, realmente, nós não podemos aceitar. Nós estamos levantando a voz contra isso. Até porque se estivesse tudo bem, se ela estivesse tudo ótimo, porque tranquilo. Nós não temos problema nenhum em renovar. Claro. O problema é que precisamos discutir algumas melhorias. Precisamos discutir. O atendimento da Energisa é péssimo. A população sofre com o atendimento com a Energisa. Então nós temos que mudar essa relação. Nós queremos colocar cláusulas que nós possamos cobrar de melhoria nisso. Então, é isso só que nós queremos, mais nada. Mas não estão renovando o mesmo contrato, um contrato errado que foi feito lá atrás no governo Fernando Henrique, que até foi os primeiros contratos, a gente entende que precisa fazer algumas adequações e esses simplesmente já estão com tudo pronto lá. Então nós falamos com o ministro, o senhor tem que ir dar uma paralisada nisso. Não dá para continuar o senhor fazendo uma privatização dessa toque de caixa, sem nem falar com o povo de Mato Grosso. Perfeito. Aí ele disse que vai esperar até dezembro tal para fazer. Mas nós precisamos realmente nós temos energia mais cara, a segunda mais cara do país. Aliás, eu acho que é a mais cara. Porque você sabe que é a segunda, por quê? Porque o Rio de Janeiro não cobra, as favelas, aqueles lugares, ninguém paga. Aí ele distribui o custo daquilo para toda a população, acaba ficando mais caro. Mas a segunda é Mato Grosso. A segunda é Mato Grosso. Então não dá para nós termos uma energia caríssima, um atendimento ruim, sendo um dos piores atendimentos que tem das concessionárias. Então é isso que nós queremos mudar. Que continue a energia, que pode continuar, mas tem que ter cláusulas contratuais que garantam melhoria, que garanta uma tarifa justa para a população. É nada mais que nós estamos pedindo. 2026 está chegando, né? Sua projeção provavelmente seja se recandidatar novamente a deputado estadual. Diante desses projetos que você realizou, você comentou aqui em relação ao projeto da mulher vítima de agressão. Você comentou também sobre a regulamentação fundiária e tantos outros projetos que a Vossa Excelência fez. É isso que faz com que caracteriza a sua permanência na Assembleia Legislativa? Sim, Zico, nós ainda temos muito a progredir. Questão da mulher. Feminicídio aumentando muito. Nós precisamos fazer um trabalho muito grande voltado para isso, para a educação, trabalhar com os homens, porque os homens é que são os violentos. Então nós estamos fazendo um trabalho muito forte em cima disso, com as mulheres. E eu também quero
a vontade de ficar na Assembleia, porque ainda tem muita coisa para fazer. Nós precisamos avançar na questão do agricultor familiar. Nós temos o agronegócio gigante no estado, mas nós estamos os nossos pequenos agricultores praticamente falidos. Então nós precisamos evoluir com isso. E eu sonho em ver um agricultor familiar autossustentável, em que a pessoa possa produzir, vender, comprar, dar dignidade para a sua família, ter condições de vida boa. Então tudo isso nós ainda não conseguimos chegar. Houve evolução? Houve melhoramento? Houve várias entregas de equipamento, distribuição de calcário, distribuição de mudas, mas agora nós temos que ir para uma outra etapa, que é de fazer com que eles não dependam mais do trator doado, não dependam do calcário doado, não dependam da muda doada, que eles possam eles mesmos produzir, comprar seu trator, fazer tudo, vender seu produto e pagar. É isso que nós queremos. Então isso depende de quê? Depende de um projeto do governo, depende de um governo que vai lá, que dê estrutura principalmente técnica. Daí eu defendo para que não acabe com a Empaer, para que não desmonte a Empaer, porque é ela que vai no pequeno, ela que dá assistência, ela que ensina o que é de moderno, o que é de melhor. Então esse é um dos objetivos nossos, de nós continuarmos na Assembleia Legislativa. A questão da regularização fundiária, nós já avançamos muito, mas nós precisamos fazer muito mais. Nós ainda não fizemos nem a metade ainda, e olha que nós já entregamos em torno de 100 mil escrituras, nós vamos terminar quase entregue, mas nós precisamos avançar muito mais, porque tem ainda umas 300 mil escrituras, sem pessoas que não têm documentos. Nós precisamos acabar de vez com esse problema, e por isso eu preciso para continuar nesse trabalho, nessa defesa, nesse programa de regularização fundiária. E ajudando o estado de Mato Grosso na questão da saúde, que é um problema, que cada hora tem um problema, que é o programa que mais orgulha o Brasil no mundo inteiro e é reconhecido. Não tem um país do mundo, Zico, que tem um programa de saúde pública igual ao nosso, que abrange praticamente 100% da população. Você pode ser rico, pobre, se você caiu, você vai para um pronto-socorro, você tem qualidade, sai de lá, não paga nada. Vai em outros países aí, você tem um acidente, ele leva você para o hospital. Ou até mesmo em outro estado, né? Você vai lá, você tem que pagar tudo. Aqui não. Então é isso que nós queremos continuar na Assembleia, lutando por isso, lutando por essa defesa e continuando os avanços que nós fizemos. O que dizer do momento que nós estamos passando, que até mesmo muito bem o senhor frisou, a questão do feminicídio? O feminicídio é algo que envergonha todos. E ele é algo que nós temos que trabalhar na mudança de cultura. Essa cultura de ofender, de bater, de agredir, de matar, de achar que mulher é propriedade, ela é algo que tem que ser mudado. Porque nós criamos a Lei Maria da Penha. Todo mundo achou, com a Lei Maria da Penha agora vai prender. Vai solucionar. Vai solucionar. Nada, vem aumentando. Nós temos que continuar com a pena, temos que continuar com as penas duras. Mas nós precisamos trabalhar no cultural. E daí, eu falo, é educação. Não adianta. O que muda a personalidade, o que muda a pessoa é a educação. E a mulher vem do sofrimento desde o início da humanidade, em que ela vem sendo massacrada, ela vem sendo usada, e agora nós começamos um processo. Isso é recente. Basta você ver quanto tempo que a mulher vota, quais os direitos da mulher. A mulher começou a ter direito em 1930. Então é muito recente. Então nós temos que trabalhar fortemente na cultura. Mas na cultura do homem, porque o que faz é o homem que é machista, acha que ele ainda tem o DNA, esse DNA de violência, e nós temos que mudar isso. E para mudar isso, é a educação. Outro fator também seria, digamos, a criação de leis específicas para essas mulheres vítimas de agressão. Então, até mesmo, digamos, tem um Ser Família, um braço do Ser Família aí, que foi criado dentro da Assembleia Legislativa e que está
facilitando a vida dessas mulheres, vítimas dessas agressões. Exatamente. Então nós temos que criar condições, porque existem vários pontos que nós temos que atuar. Atuar na educação, atuar na punição rigorosa, mas também nós temos que dar condições para as mulheres que vivem dependente financeiramente do marido. E esse marido, quando eles são agressores, muitas vezes ela não sai desse ciclo de violência, Zico, porque ela depende financeiramente. Então, às vezes o cara bate nela, agride, mas aí é ele que é o provedor da casa, ela fica naquele círculo ali. E acaba acontecendo. Aí acaba culminando lá na frente com o mais cruel que tem, que é o feminicídio. Então, nós temos que criar a forma de dar oportunidade para a mulher, para ela sair desse ciclo, para que ela saia da mão desse algoz e ela tenha a sua independência financeira e saia da dependência dele. Então isso eu acho que é um dos pontos que vai ajudar e muito. Eu fiz uma lei nesse sentido, para dar curso, para treinar, para inserir essas mulheres no mercado do trabalho, para que ela saia dessa dependência. E continuarmos estudando, continuarmos buscando outras soluções para acabar de vez com o feminicídio. Fala-se nos bastidores que a Vossa Excelência, o grande desejo seu é ser conselheiro do Tribunal de Contas. Comenta para nós. Bom, nunca foi meu desejo. Nunca tive esse desejo, nunca falei com um conselheiro, nunca procurei um conselheiro para perguntar se ele ia aposentar ou não. Então, essa questão aí foi criado dos próprios alguns que querem, talvez me ver longe da Assembleia, eu não sei. Porque de minha parte, nunca houve nenhuma negociação, nenhuma conversa nesse sentido. Então, o que existe de real é que eu sou candidato à reeleição. É isso. E não tem outra. Sou candidato à reeleição a deputado estadual. Para dar continuidade. Para dar continuidade, para continuar fazendo os avanços, para continuar trabalhando, para continuar servindo a população. É isso que nós queremos. E o bate-papo de hoje foi com o deputado estadual Eduardo Botelho, em seu 3º mandato e 8 anos à frente da Assembleia Legislativa da Presidência. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Um abraço a todos.